Começando a terceira parte da aula de hoje, pessoal, gerações pensam de uma maneira diferente, isto é óbvio, né, pessoal? Só que tem um detalhe, o Ingohart e o Welsel vão nos mostrar isto, nós temos que ter um cuidado. A gente acha que pessoas mais idosas, por exemplo, são mais conservadoras, né? É bem comum isso, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. Mas elas são mais conservadoras por causa da idade? Eles vão dizer que não. Qual é? E aí eles vão entrar no debate, na qual eu não domino, mas eu sei que tem escolas, inclusive, da psicologia, que é a ideia de socialização infanto-juvenil. Por quê? Porque quando tu é socializado, eles vão dizer que é muito difícil, a partir de uma certa idade, digamos assim, 20 anos, vocês mudarem muito, né? Vocês estão numa geração, por exemplo, a maioria dos meus alunos da turma, eu imagino aí, até 20 e poucos anos. Então, vocês mais ou menos estão moldando ainda um pouco os valores culturais de vocês, mas basicamente eles já estão formados. Só que quando vocês formaram esses valores, a maior parte da minha turma nasceu em meados da década de 90 para o final da década de 90, eu acho, né? Eu acho que não estou enganado, a maioria tem essa idade aí de vocês. Eu já fui, por exemplo, socializado na década de 80. E obviamente eu fui socializado na década de 80 em Porto Alegre. Uma coisa, eu fui socializado na década de 90 num município do interior. Também tem isso, tá? Então, a partir disto, é mais difícil eu mudar, né? Hoje eu sou quase burro velho aí com 40 anos, vou dizer, é mais difícil essa mudança. Não é que não possa, claro que dá, e certamente eu acho que eu mudei nesses últimos 20 anos, nos últimos 10 anos alguma coisa eu mudei de pensamento, mudei sim, em termos de valores culturais. Agora, isso se torna mais improvável e mais difícil quanto mais velha uma pessoa é. Sabe aquela coisa de teimosia de idoso? Pois é o que a gente fala, então fica muito difícil. Então, pessoas com mais de 60 anos em relação a esses valores culturais, é praticamente impossível mudarem ao longo de 10, 20, 30 anos, né? Não. Tá? Não vai acontecer. Então, é muito mais por uma característica de socialização de um certo momento, né, do que propriamente uma característica da idade. É porque, obviamente, cada pessoa que nasceu em uma certa época foi socializada dentro dos valores culturais daquela época. Então, são coisas diferentes, tá, pessoal? E eles testam isso, é bem interessante, tá? Não vou estar mostrando aqui para vocês, mas eles pegam gerações de pessoas em cada país, como mudam. E eu estava lendo agora, eles têm um exemplo, por exemplo, em alguns países ocidentais mais desenvolvidos, né, em 1980, 50% das pessoas em média nesses países reprovavam a homossexualidade. Aí ele foi averiguar 20 anos depois, na população geral, esse número caiu de 50% para 26%, né, nos anos 2000. E provavelmente agora, nesses mesmos países em 2020, não sei, e isso vai ser uma das questões que eu vou pedir para vocês fazerem, que vai ser bem interessante de atividade, tá? Talvez seja menos, talvez seja 10% só das pessoas, geralmente mais velhas, desses países vão dizer que são contra, né, a homossexualidade, tá? Então as coisas mudam. Declínio da democracia versus novas formas. Aqui tem um debate interessante, né? A gente já começa a sintetizar os debates intelectuais dentro do próprio culturalismo. O Putnam, que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, ele vê com pessimismo a perda de confiança das pessoas nas instituições. Ele vê crise política, ele vê desengajamento. Já o Ingohart, ele pensa o contrário. Ele diz, inclusive, que pessoas com valores de autoexpressão são mais desconfiadas. Eu sou, por exemplo, uma pessoa muito desconfiada. Eu desconfio da minha própria sombra. E atuam em ações políticas não usuais, como boicotes, ocupações e petições. E isto não significa um declínio da democracia, mas significa uma maneira diferente de pensar a democracia. Vejam a diferença, né? Então, o Putin é mais pessimista, o Ingohart não, tá? É bem claro nesse aspecto quando ele
ele se coloca de maneira contrária ao Putnam. Fora outras provocaçõezinhas que eu já vou mostrar. Democracia precisa de valores? Para Engelhardt, sim, mas de maneira probabilística. Então, os valores de autoexpressão são reflexo do grau de autonomia e emancipação das pessoas. Então, nesse aspecto, aqueles valores que eu falei para vocês ali, o último, da figura da mulher fazendo we can do it, ou seja, quanto mais nós tivermos aqueles valores, mais fácil é de nós mantermos e sustentarmos uma democracia entre nós. Ok? Aqui, pessoal, nós temos uma matriz de correlação, que vocês vão aprender mais em estatística, mas basicamente, quanto mais próximo de 1, mais relação existe entre duas variáveis, e quanto mais próximo de 0, menos relação. Aqui já mostro que existe significância estatística, ou seja, é significantemente estatisticamente significante, que vocês vão aprender sobre isso, não vou explicar nesta aula, tá, pessoal? O professor Douglas possivelmente ensina isso para vocês. De algumas variáveis com a correlação daqueles valores de autoexpressão do Engelhardt, que vocês responderam alguns no vídeo anterior. Tá certo? Esses dados foram cerca de 1995 que eles foram, compilados, as pessoas foram perguntadas mais ou menos então em meados da década de 90, que é basicamente a época em que vocês nasceram, e vamos lá. A correlação com o índice de democracia do Polity4, que eu falei para vocês talvez, o Polity4, quando eu falei em introdução à teoria democrática, lembrem-se, 62. Isso significa uma correlação forte. A partir daqui, as correlações são muito fortes, ou seja, quase que estão muito associadas com esses valores de autoexpressão. O Electoral Democracy, do Instituto Van Hanen, 2003, 75, a correlação. A mesma correlação com a Freedom House, vocês analisaram a Freedom House, eu pedi para vocês irem no site da Freedom House, que é o índice de Liberal Democracy. Qualidade Gender Empowerment, ou seja, empoderamento feminino, dados das Nações Unidas de 2002, correlação muito forte mesmo. E ainda mais forte a Elite Integrity, que é do Banco Mundial, que é sobre anticorrupção, esses indicadores, 0,89, e Effective Democracy, que é o Liberal Democracia aqui, multiplicado por Elite Integrity, chega a 0,90. Ou seja, fortes correlações com os valores de autoexpressão, todos esses indicadores de qualidade democrática e de democracia aqui à esquerda, ok? E isto realmente tem, tá, pessoal? É um baita estudo que os autores fazem. Cultura ou instituições? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha, pessoal? Pois é, ninguém sabe responder isso, porque não existe uma resposta absoluta. Então, o eterno debate sobre se a cultura é fundamental para a democratização ou ou não, ou pelo menos pela qualidade da democracia. Como eu disse para vocês, em relação à última aula que a gente vem trabalhando sobre isso, alguns autores defendem que sim, que varia o grau entre eles. Tocqueville, Aumann, Verba, Lasswell, Norris e Dow. Ok? Então, varia entre eles esse grau. Mas todos eles dizem que a cultura política tem uma certa importância sim. O que o Engelhardt vai nos dizer sobre a cultura então? Prestem atenção. Ele ele reinterpreta a teoria da modernização do Lipset, do Huntington também. Então ele fala sobre que o desenvolvimento econômico vai levar, ou tem como consequência, não necessariamente ele não chega a afirmar que é uma causa, mas é que torna mais provável a existência desses valores de autoexpressão. E esses valores de autoexpressão, por sua vez, facilitam o processo de democratização. Vocês estão vendo a diferença? Então, economia importa? Desenvolvimento econômico importa? Sim, importa para o Engelhardt.
mas importa na medida que ele é mediado por esses valores. E existem clusters culturais, como alguns países, como os muçulmanos, como países também ex-comunistas, que a coisa se torna um pouco mais complicada, tá? Então aqui ele faz um combate a teorias rivais, né? Algumas teorias rivais vão dizer que o que importa, para além dos valores de autoexpressão, né, é mais anos de democracia, ou seja, tem algumas interpretações teóricas que quanto mais anos de democracia um país tem, mais improvável se torna o retorno a um regime autoritário. Outros vão dizer que a fracionalização étnica é um indicador importante, que países que têm menor fracionalização étnica, ou seja, menor divisão étnica, têm mais chance de prosperar a democracia. Outros vão falar que é a desigualdade de renda, né, que vai explicar ou não a democracia. Outros vão dizer que é o gasto público social menos gasto militar, ou seja, é melhor tu gastar dinheiro público com pessoas, né, educação e saúde, por exemplo, e né, com menos gasto militar. Então, quanto mais pender para um lado aqui, melhor é. Porque tem países que gastam bastante aqui, mas também gastam muito, né, militarmente. Porcentagem de protestantes menos muçulmanos, ou seja, como eu falei para vocês, esses católicos protestantes que eles estão considerando, que é um pouco diferente em relação ao Brasil, tá, na nossa ideia dos nossos protestantes, em geral, tem valores que se aproximam mais da democracia em relação, por exemplo, a países muçulmanos, ok? Então, o que valores de expressão causam nas pessoas em regimes autoritários e democráticos? Então, assim, primeiramente no regime autoritário, quando tem mais valores de expressão, há um aumento de pressão, olhem aqui pessoal, tá? Por direitos civis e irradiação a círculos de oposição, as pessoas começam então a formar grupos de oposição a esse regime autoritário. Tens uma massificação de apoio a direitos civis, ok? Uma massificação de apoio a direitos civis. E tu tem uma maior probabilidade de reforma e elites mais liberais, no sentido mais democráticas, tá? Ou seja, um regime autoritário, maiores valores de pressão causa maior probabilidade de democracia porque há mais pressão social. Já nas democracias instauradas, mais valores de expressão causam um aumento dos movimentos sociais ativistas, um maior suporte de massa para novos movimentos sociais, né? E as elites políticas se tornam mais responsivas, ou seja, elas respondem mais aos interesses da sociedade como um todo, tá? Então aqui está, né, o final da teoria do Inglehart e do Wiesel. E aí aqui ele faz umas provocações com o índice da Freedom House, tá? A abordagem que ele chama de legitimidade, ou seja, confiança institucionais, não tem significância. Lembrem-se do que eu falei na aula anterior. Será que tem alguma relação tu confiar ou não confiar, por exemplo, em Congresso, em Parlamento, com democracia? Ele está mostrando aqui que não. Mas tem alguma correlação moderada com a aprovação da democracia, as pessoas têm que aprová-las e têm que preferir democracia. Senão, se as pessoas não preferem democracias, né, a coisa começa a se complicar. A correlação aqui, 0,57, é forte, mas ainda assim não é uma correlação tão expressiva assim. A chamada abordagem comunitarista, né, a que ele atribui Putnam, a quem ele provoca, digamos assim, é uma rivalidade, né? Vai dizer que não existe associação significativa entre as pessoas participar de atividades de associações voluntárias com democracia. Não existe isso. E que a correlação entre confiança entre as pessoas e democracia é de 0,37. É uma correlação moderada, ou seja, alguma explicação tem, né? Mas a abordagem dele, que é a do desenvolvimento humano,
A satisfação com a vida tem uma correlação de 0,59 e valores de autoexpressão uma correlação 0,72. Ou seja, ele está dizendo que a teoria dele tem mais explicações, né, do que causa ou do que torna mais provável a existência de democracia. Tá? Mas aí, né, a gente tem que estudar talvez mais um pouco para ver quem tem mais razão, se é que está certo esses dados e o que de repente a gente pode falar sobre isso. Em países, pessoal, com altos valores de expressão, as pessoas discordam da frase que homens são melhores líderes políticos. Esses países elegem mais mulheres, ok? Nós temos uma aluna que está ouvindo a nossa aula e que vai defender o TCC sobre isso agora. Existe uma correlação de 0,86 entre índice de empoderamento feminino com valores de autoexpressão. Lembrem-se disso, principalmente quem for estudar movimento feminista ou essa questão feminista. Ou seja, a cultura política do país importa no grau de empoderamento das mulheres. Isto é bem claro, tá, pessoal? Vou dar um pause aqui para explicar com mais calma no próximo vídeo, tá? A atividade e encerrar então as aulas desse semestre em Teoria Política 3.